Ciao a tutti! Eccoci para mais um vídeo do canal. E finalmente nós viemos trazer para vocês o vídeo que vocês tanto estavam esperando, que é quanto foi que nós gastamos na nossa viagem de carro pela Itália, que teve aí uma duração de 10 dias e 9 noites. Onde eu tive que dirigir mais de 3.000 quilômetros. Porque nós passamos por 13 cidades pela Itália, né? Como a gente falou, do norte até o sul não, porque a gente foi só até Roma. Tipo, no limite do de Centro-Itália. E aí a gente voltou, Roma, né? Então eu vou colocar aqui em um dos lados a lista, né, das 13 cidades que a gente realmente visitou, que a gente parou o carro, a gente andou pelas ruas da cidade, né? Dormiu na cidade. Não necessariamente, porque a gente não dormiu nas 13 cidades, a gente dormiu em apenas 9. Aliás, nem 9, porque teve cidades que a gente dormiu 2 noites. É verdade. Então esquece. Porque na verdade, se a gente parar pra ver, a gente passou também por outras cidades. Por exemplo, a gente passou por Porto Venere, né? Que a gente passou de carro. A gente até desceu tirar foto, mas foi tipo... não conta. Aí que tá, não conta, entendeu? Que a gente realmente visitou, foram 13 no total. Então, se você quer saber quanto foi que a gente gastou nessa viagem, né? Fica aqui com a gente que a gente vai explicar quase tudo. Quase tudo. Tem algumas coisas que a gente vai explicar que... Bom, mas que são muito particulares, né? Então, fica aí com a gente que depois da vinheta você vai saber quanto foi que a gente gastou. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que nós estávamos em 5 pessoas, né? Então, isso acaba diminuindo os gastos, porque, por exemplo, o carro é como se a gente tivesse dividido em 5. Casa, a gente teve que pegar uma casa maior. Pegamos a casa maior, mas dividimos em 5 pessoas. Vale a pena, fica mais barato, né? Então, se você tiver, por exemplo, em um casal, 2 pessoas, você consegue casas, hotel, né, Airbnb, o que for mais barato. Acho que fica um pouco mais caro. Tu divide em 2. Aí é que tá. Você consegue um preço mais barato, mas depois acabando dividindo só em 2, acaba ficando mais caro. Então tem toda essa questão pra levar em consideração. A gente vai falar quanto foi que a gente gastou pra você ter uma ideia, né? Uma base. Se você estiver viajando aí em 5 pessoas, você vai gastar basicamente a mesma coisa. Vai ter um gasto muito parecido com o nosso. Se estiver viajando em casal, né? Em 3, enfim, vai ser um pouquinho diferente. Mas é realmente pra vocês terem uma ideia. E também porque eu sei que tem muita gente aí curiosa que quer saber quanto foi que a gente gastou, né? Tem gente que nem vai vir pra Itália, mas quer saber quanto foi que a gente gastou. A cifra. Então vamos lá para esses cálculos. Vamos começar com os gastos do aluguel de carro. A gente tem, primeiro de tudo, né? A gente tem uma colinha aqui, porque é difícil lembrar tudo de cabeça esses números, né? Então, de vez em quando a gente vai dar uma olhadinha pra baixo aqui, que é pra ver a nossa colinha. Então, a gente alugou um carro por 14 dias. Vocês acho que acompanharam ali que a gente tinha que trocar de carro no meio do caminho e tal. O aluguel total do carro foi de 1.552,55 centavos. Lembrando que nesse valor, né, do aluguel de carro para esses 14 dias, como a gente falou anteriormente, a nossa viagem durou 10 dias, porém a gente acabou ficando com o carro uns diazinhos a mais, porque para nós valia mais a pena, né? Então... para ir buscar elas um dia a mais para buscar elas no aeroporto. Depois a gente ficou 2 dias com o carro em Torino. 2 dias a mais com o carro em Torino e um outro terceiro dia, ou metade do terceiro dia, para levar elas de volta pro aeroporto. Não, na verdade, pra gente ir pro aeroporto, porque a gente pegaria um avião pra Grécia. É verdade. Inclusive vai ter vídeos também da Grécia e vai ter vídeo também de quanto a gente gastou nessa viagem pela Grécia, mas o vídeo de hoje é sobre a parte da Itália. Então o carro a gente acabou pegando 4 dias a mais, mas que não mudou muito o valor, na verdade. Não, acho que tava na promoção, pelo que eu lembro tava na promoção e não mudava nada. Não mudava, 10 dias, 4 dias, a diferença era mínima, então valeu mais a pena a gente pegar esses 14 dias. Mais comodidade. E esse valor a gente pegou com o seguro total, com a devolução da franquia. Então, caso nós tivéssemos algum problema, né, de roubo do carro, qualquer problema que fosse, a gente ia pagar a franquia, mas eles iam devolver depois o valor da franquia. Porque a franquia é salgadinha. Exatamente. Então, é uma coisa que eu aconselho muito. Era uns 1.000 euros, 1.200, né? Era uns 1.200 a franquia. Era bem cara. Então, vale a pena tu pagar esse pouquinho a mais pra não usar. Eu acho que foi 80 euros a mais que a gente pagou. Mas é assim, né? Seguro de carro é assim. Tu paga pra não usar. Pra não usar. Mas quando precisar usar,
tu ficar tranquilo. Exatamente. Então a gente optou por pagar esses 80 euros a mais. Se não me engano, era 80 e alguma coisa. É isso aí. Pra, caso acontecesse alguma coisa, a gente não ter que pagar 1.200 a mais, entendeu? No fim, não precisou, né? Não precisou a gente usar esse seguro. Graças a Deus. Ainda bem. Mas a gente preferiu pegar com ele. É uma coisa que eu aconselho muito quando você alugar um carro. Então, um outro gasto do carro é gasolina, né? Um dos gastos grandes que a gente tem com o carro. Em 14 dias, a gente gastou 338,46 centavos. Eu tenho memória boa. Então, eu acho até é barato, mas é caro ao mesmo tempo. Tudo aquela coisa de a gasolina aqui podia ser muito mais barata. Eu sei que no Brasil não se faz uma viagem de 14 dias com R$340 de gasolina. Mais de 3.000 quilômetros a gente andou, né, gente? A gente não sabe dizer exatamente a quilometragem, porque a gente acabou esquecendo de pegar, né? Isso. Mas eu fiz ali uns cálculos de quanto a gente andou e deu aí os 3.000. Só que, claro que a gente sempre acabava andando um pouco a mais, né? Que a gente não calculou. Pegava a autoestrada, daí pegava as ruas da cidade, em Milão. A gente demorou quase 1 hora para estacionar em Milão. Óbvio que conta aqueles quilômetros que a gente ficou percorrendo com o carro para estacionar. Até sair para jantar, ia de carro, coisa assim. Então, no fim, acabou dando mais de 3.000 quilômetros. Eu não sei exatamente quanto foi, mas foi mais de 3.000. Um outro gasto que esse eu acho que foi esse eu acho alto, porque eu não gosto de pagar essas coisas, que foi o pedágio. Diz quanto é que foi o gasto de pedágio? De pedágios nós gastamos 147 euros e eu acho que eu vou colocar aqui do ladinho também, de um dos dois lados, que eu nunca lembro que lado que quanto foi exatamente cada pedágio que a gente pagou. Trajeto. Então por cada trajeto, por exemplo, só de Torino para Milão, para o aeroporto de Milão, para buscar nossas mães, por exemplo, né? No primeiro dia, eu vou colocar aí na tela, mas foi 13 com alguma coisa cada trajeto. Então ida e retorno deu aí seus 26 e alguma coisa. É caro, eu acho caro, porque daqui até Milão são o quê? 1h30 de carro. 1h30 de carro, mais ou menos. Aí a gente fez trajetos maiores e pagou menos. Então tem regiões e regiões da Itália, né, que vai ser mais ou menos, então por isso que eu acho que eu vou colocar a tabelinha aí pra vocês, de quanto a gente pagou em cada trajeto. A gente tem que falar que as estradas são boas. As estradas são boas, foram poucas estradas que a gente pegou ruim, assim, com buraco, mas eram as estradas de interior, né? Porque eles chamam de estrada provinciale. E acho que enfim, as estradas as SP. As de interior, eu lembro que tinham mais buracos, assim. Mas se tu pegar a autoestrada... Autoestradas são 4 pistas, pra começar. Então, limite 130. Tu vai, né? Tu viaja assim num 130 tranquilamente. E engarrafamento a gente não pegou nenhuma vez. Acidente. Mas a gente eu acho que a gente pegou um acidente em toda a viagem. A gente viu, acho que só um acidente. Isso. Se não me engano, foi só um acidente, e foi a única vez que a gente viu polícia rodoviária. Também. Não fomos parados nenhuma vez. Nossa, foi uma viagem assim, ó, muito tranquila. Muito Tirando tranquila. Nas costas que eu tenho até agora. Só o Pedro dirigiu nessa viagem, né? Então, quem assistiu aí viu, né? Quem não assistiu, por favor, vai lá assistir os nossos vídeos. Assistiram o meu deságio em dirigir o carro. Por quê? Não gosto de dirigir, paixão. Tá. Pedro não gosta de dirigir, mas dirigiu, né? Enfim. E tem todos os vídeos aí dessa nossa viagem, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir os vídeos. Vai lá assistir. Manda no grupo da família. E, enfim, de pedágios, não sei se foi um valor tão alto assim, se tu parar pra pensar. Eu pego como exemplo, tipo, o pedágio de Torino-Milão, que é caro pra mim. Caro, bota aí 26 euros pra tu ir e voltar de Milão no mesmo dia. Esse trajeto eu acho caro. Esse trajeto é caro. Tá. Porque a gente gastou 147 em toda a viagem. Porém, só Torino, aeroporto de Milão, foram 26. Então a gente foi e voltou. E depois a gente 3 foi mais um dia. Então, 26 mais 13, quanto é que é? Dá 39. Quase 40 euros aí, foi só Torino-Milão, entendeu? Então bota aqui 110 euros
100 euros, cento e poucos euros em toda a viagem. 110 euros de não pedágio para todo o resto do trajeto. Não é muito. Eu acho que pedágio foi super ok. Um outro gasto que a gente teve, então, com o carro foi os estacionamentos. Porque quando... É uma coisa que você tem que calcular, né? Se você aluga um carro, você sabe que você vai gastar com estacionamento. Aqui na Itália é muito difícil estacionar. Por um motivo bem simples. Tem muita rua que foi erguida, que foi feita antes de ter carro. A maioria dos prédios não tem estacionamento próprio, então eles erguem prédios ou subterrâneos para tu estacionar. E são meio caros. Então, de estacionamento total que a gente botou na rua, em estacionamento privado, a gente gastou 81 euros. Exatamente. Tinha locais que a gente estacionava na rua, né? E tinha locais que a gente estacionava em estacionamento pago realmente, que acaba sendo um pouco mais caro, mas também tem mais segurança. Então... tipo lá no Lago de Como. Então, por exemplo, no Lago de Como, né? É um local que estacionamento na rua é muito difícil de encontrar. Então, a sua única opção é o estacionamento pago, que acaba sendo um pouquinho mais caro. Então, se eu não me engano, só no Lago de Como a gente gastou 15 euros de estacionamento. Para 2 dias. Na verdade, um dia a gente dormiu lá. Não foi um dia que a gente dormiu? A gente dormiu, mas a gente chegou, colocou... Sim, foram 24 horas de estacionamento, né? Da hora que a gente chegou, a gente dormiu, no dia seguinte foi embora. Então, contar uma diária de estacionamento, a gente pagou 15 euros. Enquanto tinha locais que a gente conseguia estacionar na rua, né? Cidades muito maiores, com estrutura muito maior. E aí a gente acabava pagando tipo 2, 3 euros para deixar o dia todo. É verdade. Então, no total de estacionamento nesses 10 dias, 81 euros. Seguindo com os nossos gastos, então, né? O carro foi o maior deles. E aí o nosso segundo maior gasto foi em relação a hospedagens. A gente não é que deu muita sorte, porque no período que a gente saiu, não é tipo agora, a julho e agosto, que é a alta temporada, que é super verão e tal. Então, a gente conseguiu achar lugares bons por um preço bem legal. Lugares ótimos, né? Por preço legal. Aquela casinha da Toscana, quem assistiu aí o vídeo da Toscana... Vamos chegar lá. E aí, o total de gastos que nós tivemos com hospedagem foi 1.573 euros com 92 centavos. Então, foi 9 noites, foram um pouquinho mais de 150 euros por noite para todo mundo. E qual que tu mais gostou? A casa que eu mais gostei de ter ficado, sem dúvida, foi lá em Firenze, que na verdade não era nem em Firenze. Era muito perto. Era muito perto. Era muito cômodo. Era em San Casciano, em Val di Pesa, que era uma cidade pertinho de Firenze. Bem pequena, bem pequenininha, e era bem na parte mais rural da cidade. Bem rural. Quem viu os vídeos lá se apaixonou também pela casa, que tinha jacuzzi com vista para os parreirais. Então, a gente... Vou botar uma fotinha. A gente tinha outras opções até mais baratas de ficar em Firenze mesmo, no centro de Firenze. Mas quando eu vi essa casa no Airbnb, eu falei, não... Vai ser essa casa, a gente vai pagar um pouquinho a mais por ela. E nem deu tanto assim a mais. A gente, na real, pediu para as mães. Vocês querem ficar no centro ou nessa casa, no meio das plantações de uva da Toscana? Com jacuzzi e tudo mais. Ou no centro, com 40 graus, cheio de gente. Ou no meio da Toscana. Mas foi unanimidade escolher por essa casa, né? Uma casa maravilhosa. E eu não sei se eu já falei que eu ia colocar a tabelinha aí, né? De quanto a gente gastou em cada uma das cidades que a gente dormiu. Teve cidades que a gente ficou só uma noite, teve cidades que a gente ficou 2 noites. Teve cidade que a gente não pagou nada pra ficar, como foi o caso lá de Spoleto, né? Fomos convidados pra dormir lá e não pagar nada. Então, eu vou colocar aí a tabelinha bem certinho para vocês terem uma ideia, para não ficar citando uma por uma e não ficar muito cansativo esse vídeo. Então, o nosso total de gastos entre hospedagem e carro, e todos os gastos que nós tivemos com o carro, ficou em aproximadamente, porque a gente arredondou um pouquinho para mais. Para cima, né? Só para, né? Mas bem pouquinho. O gasto total que a gente teve foi de 3.300 euros em 5 pessoas. Então, dividindo por 5 pessoas, esse gasto ficou em aproximadamente 660 euros por pessoa. Agora, vamos para outro ponto, que é o ponto da comida.
Isso aí. A gente não chegou a colocar nesse então, cálculo, eu não coloquei nesse cálculo, porque a alimentação, eu acho que é uma coisa muito particular, né? Depende bem grande. Exatamente. Depende se você é uma pessoa que é muito apegada em tour gastronômico, em conhecer a refeição local de cada cidade. Então, eu quero ir para todas as cidades que eu for, eu quero ir em restaurantes típicos e comer a comida local. Típica local. Ou se você é uma pessoa mais econômica que não é tão apegada a isso, que foi o nosso caso. Tipo, se é uma pessoa ou um grupo de pessoas que faz café da manhã, os lanches, almoço, janta, fora de casa sempre. O dia todo, vai ter um gasto astronômico. Pode colocar mais de 100 euros por dia, eu diria, né? E aí a gente procurava sempre, quando tinha a oportunidade de cozinhar em casa, cozinhava em casa. Então a gente ia no mercado, a gente saiu daqui já com algumas coisas. Isso que eu ia dizer. A primeira coisa, como a gente estava de carro, a gente já levou uma caixinha pequena, não muito grande, com coisas básicas. Café, sal, óleo de oliva, açúcar, coisas que a gente poderia usar em toda a viagem, a gente acabou já levando, né? E aí a gente deixava para comprar realmente na cidade massa, queijo, presunto, esse tipo de coisa que tinha que, né, usar, e o que não usasse deixar o botar fora. A gente usar tudo, né? Exatamente. Então, se você vai fazer uma viagem de carro e, né, você tem essa oportunidade, eu acho que é uma coisa legal de fazer. Então, pelo menos os cafés da manhã a gente tomou quase todos em casa, né? Eu acho que sim. Foram 2 ou 3 que a gente realmente tomou na rua. Quem combinou, vamos tomar café da manhã na rua. Até porque italiano, né? Quem não sabe, italiano gosta muito de café doce, café da manhã doce. Então, se você vai em bar, o que você vai ter lá geralmente é cappuccino. Não, tem todos os tipos de café, né? Mas eles tomam muito cappuccino e comem brioche doce. O clássico do café da manhã é cappuccino e brioche. Então a gente, por exemplo, que gosta de comer um omelete no café da manhã, não ia encontrar em bar omelete. Alguns até poderiam encontrar, mas era mais difícil. Então, por isso que a gente optou por fazer essa caixinha e levar algumas coisas de casa. Algumas refeições a gente fez, sim, na rua. A gente foi em restaurantes. Vou dizer que a gente fez a maioria das refeições na rua. Várias jantas e almoços a gente fez na rua. Tudo que a gente podia, talvez, comer num lugar mais barato ou cozinhar em casa, a gente fez. Exatamente. Poucos, ou quase nenhuma refeição que a gente foi num lugar caro. Super caro, Então, a nossa média de gastos diários com refeição era aí de 40, 50 euros por pessoa por dia. Mas como a gente falou, né? Se você gosta muito aí de comer fora e comida local, você pode gastar. Claro que sempre tem aquela opção também, comer a comida local. Não precisa necessariamente ser cara. Vamos dar um exemplo aqui. Firenze. Você pode ir em Firenze e querer comer uma bisteca fiorentina. A gente até passou num restaurante ver, né? A bisteca fiorentina. Ia sair seus 120 euros uma bisteca. Mais porque ou menos. Tinha um mínimo de quilos. Corte nobre, que é caro. Então, o prato em si ia ser já caro. Ia ser uns 120 euros, se eu não me engano, a tal da bisteca. Mas, ao mesmo tempo, se você está em Firenze, você pode ir ali no All'Antico Vinaio, que é um lugar muito famoso lá, e comer como eles chamam? Os paninhos. O paninho, né? Porque, sei lá o que for, e você vai pagar 10 euros. 10 euros. Então, vê aí a diferença. Também é uma comida meio típica. É uma comida muito típica. Super típica. Então, existe toda essa diferença, né? Eu quero comer uma comida típica mais em conta, eu quero comer uma comida típica num restaurante chique e pagar lá seus 120 um prato. Talvez, se você for em uma das... Bisteca da Fiorentina não tem só em Firenze. Tu pode comer nessas cidadezinhas ao redor, né? Sim, então, eu dei um exemplo, no centro né? de Firenze, a gente achou por 100 euros, 100 e poucos euros. Então, se tu for nos arredores, você encontra uma bisteca da Fiorentina por, sei lá, 30, 40 euros. Exatamente. É possível. Mas só dando realmente um exemplo. Então, a nossa média, né, a gente, nessa viagem, ficou aí entre 40 e 50 euros por pessoa por dia em alimentação. Contando saídas fora para comer e mercado, quando a gente fazia o mercado. Bom, e aí tem outro gasto que a gente não colocou, porque tudo depende do que você gosta de fazer na viagem. A gente gosta de entrar nas igrejas, a gente gosta de ir nos museus, assim, quando a gente tem tempo. Então, esses gastos extras a gente não colocou. São gastos com atrações turísticas, né?
A gente entrou em várias atrações turísticas, mas a gente não calculou exatamente quais foram que a gente entrou e quanto foi que a gente gastou, por isso que eu acabei também não colocando. Então, para vocês terem uma ideia, né, como o Pedro falou, se você é uma pessoa que gosta muito de ir nos museus, de ir, né, nos pontos turísticos, a gente trouxe aqui uma listinha de algumas coisas, assim, né, só para você ter uma ideia de quanto mais ou menos você vai gastar. Então, por exemplo, Milão, que você tem muita coisa para fazer em Milão, né, mas geralmente quem vai em Milão quer ir aonde? Ali na Piazza, onde tem a Duomo de Milano e a Galeria. A galeria é gratuita, você não paga nada para entrar. Já na catedral, se você quiser entrar, você vai pagar aí 20 € por pessoa. No Lago de Como, que foi um outro local que a gente foi, o que que você tem para fazer no Lago de Como? Uma opção é você pegar um vaporeto e você ir, né, de uma cidadezinha para outra no lago. Então são aqueles barquinhos que, né, para quem não sabe, o Lago de Como ele parece um Y, assim, ao contrário. E aí você tá numa cidade, você consegue pegar um barquinho e se locomover para as outras cidades e passar o dia inteiro visitando várias cidadezinhas. O vaporeto, a livre circulação, que você pode pegar quantos quiser, né? O dia inteiro custa 15 €. Mas para quem aí quer fazer uma viagem mais legal e quer gastar um pouquinho mais, tem a opção de alugar lanchas privadas, que fica aí uma média de 80 €. Se você tá em 5 pessoas, que nem a gente tava, até valeria a pena ter pego, né? Outra coisa legal também, que se você vai a Veneza, uma coisa que vale a pena você fazer, apesar de que a nossa não foi uma experiência muito boa. Quem assistiu o vídeo vai saber do que a gente tá falando. Quem não assistiu vai ter que ir lá no vídeo assistir pra saber por que não foi boa a nossa experiência de gôndola. Dois motivos, né? Não é pra falar, tem que ir lá assistir. Mas foram 2 motivos. E aí um passeio de gôndola, por exemplo, custa aí o seu 100 € em média. Então também é uma coisa que vai depender de quantas pessoas você tá. E porque atenção, negocia em cubo. Negocia ainda, pra negociar aquele baixo valor. Então, por exemplo, se você é 100 € até 6 pessoas. Isso. Então, se você quer fazer um passeio de gôndola privado em apenas 2, você vai gastar aí 100 €, ou seja, 50 por pessoa. Se você tá em 6 pessoas, que é o máximo que eles levam, vai dar 20 € por pessoa. Então, por isso que a gente também não quis colocar aqui nos gastos, porque é uma coisa que depende em quanto você tá, né? E se você quer fazer ou não. Galeria Uffizi, lá de Firenze, ela custa 20 € o ingresso. Um outro exemplo, se você for para o Coliseu, ele está custando 16 €. E só para finalizar essa parte, então, né, para vocês terem uma ideia de quanto custa bilhetes de atrações turísticas, em Pisa, talvez até tenha gente que vai ficar brava comigo, mas eu digo que se você vai em Pisa, a única coisa que você tem para fazer é ali na Piazza. Me desculpa quem ama ir Pisa, mas eu acho que, né, só tem atração turística ali na praça. Mas assim, os livornesi, talvez todo o resto da Toscana, eles concordem comigo. Desculpa se alguém não concorda. E aí, pra você entrar em todas aquelas atrações turísticas ali na praça, né? Teve vídeo de Pisa também, se você não assistiu, vou falar isso várias vezes durante o vídeo. Custa 27 €, que eu acho que seria assim o lugar onde o ingresso de atração turística custa mais caro. Porém, compreende todas. 3, né? São 5 atrações ali na praça de Pisa. São 5, se eu não me engano. Então, são 27 € que no fim das contas acaba sendo um valor bem pago, né? E tu vai fazer um passeio bem grande, então eu acho que vale a pena. Vale a pena. Se eu tiver tempo. E só mais um aí pra finalizar essa parte, que é o Cinque Terre Card, pra quem vai pra Cinque Terre. Esse vale muito a pena. E que quer pegar os trenzinhos pra ir descendo, né, em cada uma das 5 terras, ele custa 18 € por pessoa. Então, como vocês viram aí, a média de ingressos, né, de bilhetes para atrações turísticas aqui na Itália, ela fica aí oscilando entre 15 e 20 €. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de atração turística, de museu, de toda essa parte aí, separa um valor legal para isso. O que é um valor legal? Eu chutaria uns 100 €, assim. Muito mais. Tu vai em 5 atrações, depende de quantas cidades tu vai. Então, uma viagem como a que a gente fez por 13 cidades, né? Cidades grandes e importantes da Itália, eu separaria uns 300 € para atração turística. Você pode sempre joga no Google os lugares que você quer ir. Com certeza. E aí dá uma olhadinha. Às vezes
Tu lembra que a gente deu sorte numa das vezes que a gente foi pra Roma, que a gente não pagou ingresso de nada? Tem, se eu não me engano, é o primeiro domingo de cada mês ou o último domingo de cada mês. Não paga nada. As em atrações, alguns, na maioria dos lugares. Na Itália toda, né? Algumas atrações turísticas são gratuitas. Então, dependendo dependendo quando tu vem pra Itália, tenta ir pra alguma cidade nesse domingo específico, que você não vai pagar nada para entrar nas atrações, né? Se não for o caso, coloca aí um valor legal para isso. Ainda assim, você deixa um dinheiro separado para ir nessas atrações. Eu acho que uns 300 euros tá bom. Parece bastante, é bastante. Mas se tu gosta de fazer esse tipo de turismo, vale a pena. Vale a pena, tem muita coisa pra ver aqui. Estão fazendo aí, né, pra vocês, que sempre tem quem quer saber, quanto foi que vocês gastaram? Vocês, né, nessa viagem. Então, a gente gastou 660 euros, isso certo, tá? Convicto, porque a gente somou até ali os centavinhos. E lembrando que os 660 a gente arredondou pra cima. Arredondou pra cima porque tinha dado 658. Então a gente botou 660 entre hospedagem e carro, né? Carro. De alimentação a gente gastou mais uns 40 euros por dia, então foi mais uns 400. E de atrações turísticas, essa viagem a gente não gastou tanto, porque as mães fizeram mais ver por fora, ver cidade, ver como é que funciona. A gente gastou uns 100 euros por pessoa com atrações turísticas. Então vai lá, 660, mais 400, mais 100. Nós gastamos então 1.160 por pessoa. Com tudo. Com tudo, exatamente. Então, como a gente falou, né, pra gente, nessa viagem, uma viagem econômica, né, como a gente disse, eu vou repetir, a gente não saiu comer em restaurantes caros, a gente não entrou em tudo que é museu, porque as nossas mães não queriam. Na verdade, essa viagem nossa foi mais pra elas, né, porque eu e Pedro, a gente já tinha conhecido a maioria dessas cidades que a gente foi. A maioria, né? A maioria, a gente já tinha feito uma viagem de carro assim, só eu e o Pedro. Então a gente passou de novo em cidades que a gente já conhecia, né? Então a gente fazia o que elas realmente queriam. Elas não queriam entrar em todos os museus, então a gente não vai entrar. Até porque foi uma viagem bem cansativa para elas, né? Isso. Então foi tipo a gente tem a opção de entrar no museu, ficar 3, 4 horas ali dentro, tem muita coisa bonita para ver, mas a gente tem a opção de girar a cidade. Vamos ver a cidade. Então, você pode gastar aí os seus 1.100, mais ou menos, que nem a gente gastou, assim como você pode gastar 1.500, 2. Então, se você for em várias atrações turísticas. E comer em lugares caros, né? Então, tudo depende do tipo de viagem que você quer fazer. Uma viagem um pouco mais econômica, mas que você aproveita também. Ou uma viagem um pouco mais custosa. Exatamente. E que você vai comer em lugares estrela Michelin. O que é estrela Michelin? Sim, claro que eu sei. Estrela Michelin, ali a entrada já custa 100. Só pra entrar. Só pra entrar. E nas atrações turísticas, em várias atrações turísticas. Outra coisa que a gente também não colocou e que eu nem vou falar aqui de valores é a questão de lembrancinhas e presentes, né? E compras, claro. Então, não tem como você fazer uma viagem dessa e não fazer compras, não comprar lembrancinha de cada lugar que você vai. Eu nunca vi comprar tanto imã na minha vida. Exatamente. Então, eu e o Pedro, a gente quase não comprou, a gente nem comprou lembrancinha, talvez de 1 ou 2 cidades que a gente não conhecia. Mas porque a gente já tinha da outra viagem que a gente fez. Porque geralmente em cidades novas que a gente vai, a gente sempre compra uma miniaturinha, alguma coisa. Presentes também, eu e o Pedro, a gente não comprou absolutamente pra ninguém. Já nossas mães compraram pra Deus e o mundo, até pros cachorros. Então, tipo, é uma coisa que você tem que levar em consideração, né? E compras também de roupas, coisas assim, sapato. Ai, tô na Itália, quero fazer compras de coisas italianas. Um sapato italiano, quero comprar
Então isso é muito particular, a gente, né, nem colocou nos gastos, porque a gente quase não gastou, nossas mães gastaram pra caramba, não sei quanto elas gastaram, mas eu sei que elas gastaram pra caramba. Então é uma coisa bem particular sua, mas uma coisa só pra você colocar aí nos seus cálculos, caso queira, que é a lembrancinha, que acho que é uma coisa legal que todo mundo compra, né, do lugar, fica em média 3 € cada lembrancinha, né? Sim, Um imã de geladeira, sim. uma coisinha assim, coloca aí uma média de 3 € cada uma, né, Se cada tu lugar comprar que na você frente vai. do lugar custa 3, se tu comprar na rua escondida custa 1. Tem isso também, né? Procura comprar as lembrancinhas sempre nos becos, não na... Ai, eu vou na Duomo de Milano, eu vou comprar lembrancinha na frente da Duomo de Milano. Você vai pagar mais caro por ela. Mas coloca aí uma média de 2, 3 € cada lembrancinha. Exatamente. Então, gente, chega de gasto, né? Chega de gastar. Pedro não tava muito afim de fazer esse vídeo porque ele não queria saber quanto foi que a gente gastou. Eu não queria lembrar. Porque eu fazia, passo o cartão, dá dinheiro, faz Satispay. E aí foi, né? Já foi, já tá pago, já acabou. Pago, já acabou. Já vamos começar a planejar a próxima viagem. Então, se você curtiu esse vídeo, aperta no gostei, compartilha no grupo da família. E faz o quê? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. A parte mais importante eu esqueço sempre. Se inscreve no canal se não te ser inscrito. Se você não é inscrito, te inscreve no canal. E deixa aí também nos comentários, né? O que você achou de quanto a gente gastou, se você achava que era mais. Se a gente gastou pouco. Exatamente. Se alguém já fez uma viagem parecida com a nossa e quer compartilhar quanto foi que gastou, só pra gente ter uma ideia, pra ver se a gente tava muito fora nessa nossa viagem. Se dá pra economizar mais, gostaria de saber se dá pra economizar mais. Então deixa aí também nos comentários que a gente vai gostar de ler. E era isso. Depois desse vídeo vai ter então os vídeos da Grécia. E depois, são bem bonitos. E depois vai ter também um vídeo de quanto foi que nós gastamos na nossa viagem da Grécia. Com as passagens, né? Eu falei, chega de saber quanto gastou. De gastar. Vamos fazer. Uma coisa que a gente não incluiu nesse vídeo foi passagens aéreas, porque a gente já mora aqui, né? Mas, então, uma última observação aí, se você quer saber quanto foi que as nossas mães gastaram de passagens aéreas para vir do Brasil, elas pagaram 3 mil reais cada uma. Porém, essas passagens estavam compradas desde 2019. Lembrando que por causa aí, né, do vírus, de tudo que a gente viveu, essa viagem delas foi remarcada por 2 vezes. 3 vezes, né? E aí de 2019 elas acabaram vindo só agora em 2022. Então agora eu sei que as passagens estão custando mais de 5 mil, né? Então um valor é uma diferença bem grande. Elas pagaram 3 na época, não pagaram multa, coisa assim, até pagaram uma diferença ali de 100 mil. Uma diferençazinha, mas... Foi 100 reais, se não me engano, alguma coisa assim. Então... O gasto de bilhete foi mais ou menos esse, mas não é um gasto atual, um gasto de 2019. Um gasto de 2019, então por isso que a gente acabou nem falando. E a gente não gastou nada porque mora aqui já, né? Então, sem mais delongas, porque esse vídeo já deve ter ficado bem longo. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. E tchau! Tchau!